vamos começar com uma polêmica do jogo, que foi o peteleco do Matheus Firmino aí no Rodrigo Nestor. Né, claro que não foi um fato do jogo que determinou a classificação do Bahia. O Bahia se classificar de todo jeito, mas essa expulsão diminuiu ainda mais a possibilidade aí da Jacuipense ter alguma chance no jogo, né? Para quem não acompanhou a partida, ali no final do primeiro tempo, a Jacuipense teve um pênalti marcado, o árbitro foi no VAR, corretamente marcou, né? Foi um braço ali do jogador do Bahia. E aí, na hora da cobrança, o Matheus Firmino, esse camisa 10 aí da equipe da Jacuipense, deu um peteleco no Rodrigo Nestor. Aí o VAR, o que ele fez? Ele chamou o árbitro. E o árbitro, após ver as imagens chocantes desse peteleco, né, ficou ali sem saída e deu o cartão vermelho para o Matheus Firmino, que saiu fazendo sinal ali que teve roubo e tal, aquele famoso sinal ali do jogador que não concorda com a marcação da arbitragem. A gente teve comentário aqui do João Pedro, pedindo para o nosso especialista em peteleco, né, Fred Figueroa, analisar o lance. Ele até ia entrar aqui, mas questões técnicas acabou impedindo. Mas dá tempo, viu? Entra no celular aí, Fred Figueroa. Se você quiser, só abre o link aí, porque a A galera quer opinião do saber. especialista é sempre É, a, abalizada, né? a galera quer a central do peteleco, né? Tem a central do apito e tem a central do peteleco com o Fred Figueroa. Rafael Pinheiro, o que você achou desse lance? Primeiro, é um lance bizarro, né, Fábio? Independente de qualquer coisa, você imaginar que um jogador de futebol profissional se dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa é uma bizarrice sem precedentes, né? Então, sem entrar ainda aqui no mérito da principal questão que eu acho que todo mundo quer saber, né? Se seria para expulsão, se não seria, é uma bizarrice sem tamanho, né? Sem precedentes. Eu que acompanho futebol aí há mais de 25 anos, eu nunca tinha visto acontecer uma bizarrice como essa, assim. Outras pessoas aqui nas redes sociais, eu estava acompanhando um pouco do termômetro da discussão, dessa polêmica, desse peteleco e da expulsão que acabou se sucedendo, acabaram levantando outros lances mais ou menos polêmicos, ou tentando estabelecer algum tipo de paridade com outros lances que acabaram não sendo agressões clássicas, mas que levaram ali os jogadores a ser expulsos. E aí lembraram, Fábio, de um lance que aconteceu ali no final do Campeonato Brasileiro de 2017, entre o zagueiro Rodrigo, né, jogador multicampeão, que passou por São Paulo, por Goiás, por Vasco da Gama, e que atuava na Ponte Preta, quando enfrentou o atacante Santiago Trellis, muito conhecido aqui na nossa região, por passagens ali por Vitória, pelo Sport também, de Recife. Na época o Trellis jogava no Vitória, quando ele acabou levando uma dedada do jogador da Ponte Preta, o Rodrigo, acabou sendo expulso naquele momento, né? Tentando estabelecer ali, as pessoas que trouxeram o lance, tentaram traçar um paralelo que não necessariamente o jogador ele não precisa ser fisicamente afetado para que um lance seja considerado agressão, né? E aí eu fui conferir aqui a letra fria da regra para a gente trazer um ponto que até Arthur, que integra nosso time de comentaristas aqui, levou para o nosso grupo. E aí, na parte final, a regra diz assim: também se trata de conduta violenta quando um jogador que não estiver disputando a bola atingir deliberadamente um adversário ou qualquer outra pessoa na cabeça ou no rosto, com a mão ou o braço, a não ser que a força empregada seja insignificante. E aí, aqui a gente já traz na regra um texto que poderia fazer com que quem analise a letra fria da regra e queira justificar, né, a expulsão, diga: ó, você tem aqui uma margem, um precedente para entender que esse lance é passível de cartão vermelho. Afinal de contas, seria uma agressão. Só que essa condicionante que a regra traz no A final última aqui, frase, né? a última frase que fala que a força, sendo insignificante, anula-se todo o teor do conteúdo, é o que eu acho que para mim aqui, talvez eu irrite muitos torcedores do Bahia ao dizer isso, assim, eu não daria expulsão. Sinceramente, eu achei Também não. bizarro, achei um excesso de atuação do conjunto de arbitragem, que na verdade esse erro já começa com o VAR, para mim, excessivamente intervencionista, nesse lance, inclusive, na origem do lance, quando ele chama o juiz para poder fazer a análise do lance que acabou resultando na penalidade. Para mim já foi ali um excesso, tá? O lance era discutível, o juiz vai lá e marca o pênalti, e nesse mesmo lance, na sequência, acontece essa bobeira, essa bizarrice, que o Matheus Firmino, que já tinha tido um entrevero com o Cauli no jogo da ida, acaba sendo infantil
abrindo também margem para que a arbitragem brasileira, que a gente sabe não é das melhores, o Campeonato Baiano deu um show de horrores, o Bahia foi prejudicado em vários momentos nesse campeonato, inclusive, e hoje acabou, na minha avaliação, sendo beneficiado por um excesso de rigor da arbitragem. Eu acho que se fosse um árbitro mais cascudo, mais experiente, teria ali levado numa conversa, dava uma chamada, dava um cartão amarelo, até porque o Rodrigo Nestor também forçou, simulando que tinha sido brutalmente agredido, o que não foi o caso. Então, meu amigo, assim, uma bizarrice sem tamanho, Fábio. Eu acho que o que aconteceu vai até talvez condicionar o comportamento dos jogadores daqui para frente, porque não se pode fazer esse tipo de ação, porque o jogador adversário pode se valer daquilo ali para explorar, como o Rodrigo Nestor fez muito bem. Não tem nada a ver com isso, cavou a expulsão e aí abriu a porteira, como eu disse. É porque a gente não consegue colocar a imagem completa, né? Por causa dos direitos de imagem, né? Que é da TVE Bahia. Mas é muito engraçado a forma que o Nestor cai, pô, assim. Em tempos de Oscar, né? Eu acho que o Rodrigo Nestor se inspirou aí e foi. Ele cai, assim, parece que foi um soco no ouvido dele, assim. Pelo jeito que ele caiu. Quem viu só a queda dele, parece, pô, o cara levou um soco Uma no. cotovelada, um tapa, É, alguma algo coisa assim, assim. né? E ele cai, ele quase dá uma cambalhota, assim, tipo, ele cai com as pernas pra cima, assim, ele quase vira, assim, é quase Não, aí trapalhões quando o eu vi Rodrigo. o lance, eu falei, não é possível, cara. Aí eu até fui resgatar e coloquei lá no nosso grupo também, Fábio. Não sei se você viu um cortezinho de um vídeo de bastidores do Bahia, que o Bahia também costuma lançar quando vence as partidas, que é tipo um aquecimento ali que acontece na área do vestiário, na Fonte Nova, e aí os jogadores eles ficam tocando bola um pro outro, e quem deixa a bola cair no chão leva um peteleco. E aí Everton Ribeiro toma uma sequência de petelecos muito parecidas com essa que Rodrigo Nestor tomou hoje e ninguém caiu, ninguém se machucou, obviamente, até porque o que aconteceu aí com o jogador do Esquadrão não justifica a reação, a simulação bizonha que ele teve nesse lance. Eu acho que foi algo inédito, assim, eu não vi até hoje, enfim, se alguém lembrar aí, uma expulsão por peteleco, pra mim, é a primeira vez que eu vejo isso no futebol, né? E o Nestor caiu ali de uma forma absurda, né? Foi o que chamou a atenção, porque se ele não tivesse caído, eu acho que o VAR não chamaria, né? Então, ele fez a cena lá e o Ele árbitro estava no acabou papel caindo. dele, né, Fábio? De tentar influenciar a arbitragem ali, induzir como muitos jogadores fazem em outras situações, né? Se jogam. O próprio lance, como eu disse, da penalidade, assim, para mim, acho que foi forçado pra caramba. O jogador da Jacuipense já chega dobrando a perna, buscando contato. E aí ele tentou induzir ali ao erro, como o jogador do Bahia acho que também acabou fazendo. É um negócio que a gente está acostumado a ver, né, no futebol brasileiro, infelizmente. No futebol de um modo geral, né? Pra gente também não ser aqui tão é, antipatriota, por assim dizer, isso acontece com bastante frequência. Agora, nesse nível, da forma como aconteceu hoje aí, eu nunca tinha visto, viu? Eu lembro Eu que em acho que 2017 também a gente teve um lance de Lucas Fonseca com Guerreiro, onde ele também tenta simular uma agressão, mas naquele caso ali ele não conseguiu levar, não, inclusive levou o vermelho pela simulação. eu acho que o Peteleco tá na, fa- da- na- das possíveis agressões, tá na família do empurrão, assim. Ninguém ao menos que seja um empurrão tão muito assintoso e tal, com uma força excessiva, aí o jogador pode receber um vermelho. Mas com a confusão ali, um empurra o outro, assim. Eu acho que o empurrão é até mais é até mais forte do que um peteleco, né? Então, acho também que o árbitro errou e, lendo a regra, né, como você leu, Ravel, eu acho que a frase final, né, que ao menos que seja uma força insignificante, né, eu acho que já diz tudo, né? Acho que já mata a charada que não foi para cartão vermelho. O jogador da Jacuipense também não tinha nada que dar no Peteleco, também é bom a gente ressaltar isso. Acabou sendo garoto ali na jogada. Inclusive, antes ele estava num entreveiro ali, que eu acho que era com o Canu, né? Os dois estavam ali meio se debatendo ali, um empurrando o outro. Né? Até foi um lance até mais forte, né? Com intensidade maior do que o próprio Peteleco, né? Eu E vi aí o esse lance, árbitro Fábio. acaba. Inclusive, também o próprio Fred também trouxe no nosso grupo, né, sobre essa discussão. E de fato, né? Acho que
Se você pegar aí todo tipo de movimentação que acontece num jogo de É, futebol, muitas vezes você tem contatos muito mais intensos do que esse peteleco, né? Talvez o grande problema aí, que a gente está vendo, inclusive o nosso chat em polvorosa, com opiniões contrárias e a favor da expulsão nesse momento, é que nesse caso foi deliberadamente a intenção de ter uma conduta que foge à prática do futebol de um modo geral, né? Enquanto você tem ali um empurrão na disputa pelo espaço, né? Muitas vezes um posicionamento um tanto desleal, mas não necessariamente faltoso. Nesse caso aí, o peteleco ele abre margem para discussão. Mas eu queria até, se você concordar, Fábio, propor aí para Alan colocar no nosso chat aí, né? Se as pessoas entendem que esse lance foi ou não para expulsão, porque eu tenho visto aqui de fato no nosso chat aqui, muita gente se posicionando a favor da expulsão, pautando-se na letra fria da regra, mas muita gente também aqui contrária, achando que o lance poderia ser administrado. bom, algumas opiniões aqui da galera. O Bahia na Europa fala: que expulsão foi aquela? KKKKK. Eu sou bom, meu empresário que é ruim. Essa foi uma frase dita pelo Matheus Firmino em algum jogo do Campeonato Baiano, né? Acho que ele tá fazendo referência a isso. Exatamente. O Fármaco fala: pessoal acha que expulsão deve ser aplicada em situações de agressões violentas, mas pelo que consta, na regra, a expulsão deve ser aplicada por qualquer atitude antidesportiva. Não é bem assim, viu, Fármaco? Não é bem assim, né? O José Anderson fala o jogo é equilibrado, ele tá falando do Ceará, daqui a pouco a gente fala do Ceará. O Michel Xavier, o Michael Xavier, ele fala peteleco da polêmica. O Beat 43 fala que é uma baita atitude antidesportiva, representa essa geração de moleques que não tem seriedade com nada, não precisa ser violento para gerar expulsão. Cuspe também não é violento, mas gera expulsão. Pô, mas aí eu acho que não... Inclusive na regra tem dizendo cuspe, tem Tem um trecho que falando fala, né? sobre isso. Antes Tem do um trecho que eu trecho li, fala sobre isso. especificamente sobre isso, né? Eu acho que não dá para comparar um peteleco com. Também é bom senso, também é bom a gente. Não é analisar também tudo friamente. O João Pedro fala que o jogador foi um idiota, né? O jogador da Jacuipense. Nisso eu É, concordo 100%. que ele tem responsabilidade pelo time e a equipe de arbitragem patética que não tem consideração com o jogo, com o bom senso do futebol equilibrado. Concordo Se fosse um totalmente com a árbitro análise de mais João Pedro. experiente, né, sei lá, um árbitro mais cascudo, o cara ia falar: meu irmão, pare com isso, não faz sentido. Toma uma amarela aqui para você ficar Tinha ligado. gerenciado isso de outra forma. E se isso Isso. acontece num jogo de Brasileirão, Fábio, se é que algum jogador de Série A teria a atitude infantil de fazer isso, o desfecho não seria o que foi. De maneira nenhuma. Exatamente. O Ricardo fala que tem uma orientação da FIFA para qualquer toque no rosto seja punido com vermelho. Pode ser que a gente esteja desatualizado, viu, Ricardo? Mas pelo que a gente leu, enfim, não tinha essa orientação nova, tá? Mas pode ser que tenha, tá? Se alguém puder mandar aí, a gente lê e corrige aqui, se for o caso. O Luciano Souza fala que a expulsão foi absurda, determinante para o Bahia estar na final. Também acho que não. Assim, eu acho Não, que isso acabou aí com não. as De chances maneira nenhuma. do Jacuipense. Não eu falo da Jacuipense, mas é do Jacuipense, né? As chances do Jacuipense conseguir avançar, mas acho que o Bahia. O Bahia já tinha garantido o placar quando aconteceu. Claro que 2-0, se o Jacuipense fizesse um gol, o jogo iria para os pênaltis, mas acho que foi mais determinante o cara errar o pênalti, né? O cara perdeu o pênalti ali logo depois da expulsão. Acho que isso pesou Isso, muito mais. isso. O Francisco fala Peteleco FC, faz a primeira final em casa ou fora. Tá falando do Bahia, no caso, né? Tá tirando Joga a onda. primeira fora de casa. Ou dentro Muito de bem. casa, melhor dizendo, e decide o jogo, decide a final do campeonato no Barradão. Muito bem. O Carlos Souza fala que o Vitória tem que abrir o olho, como sempre. Enfim, a galera tá aqui discutindo, né? Muitos comentários, inclusive, hein? Valeu. Galera que tá comentando, deixa o like. Viu? Se tá comentando e não deixou o like, super importante. O Saulo Lessa também tá por aqui. O Sérgio Sodré. Enfim, muita gente participando aqui, interagindo. Valeu demais aí pela companhia de vocês. Ana de Jesus fala que o Nestor vai ter que fazer uma cirurgia na orelha. E a Enfim, a enquete galera altamente entrando disputada, viu, Fábio? na 50 a 50 acabou de mudar aqui para 52-48. vamos depender de Fred Figueiredo desempatar isso aí, né?
Vamos ver se ele manda pelo menos um Nosso texto aqui pra gente ver especialista sobre. aí. É. É.